Mês de abril chegou e com ele o nosso vídeo atualizado de tabela FIPE. Vamos comparar vários preços de carros usados hoje do nosso mercado. Vamos ver como que esses preços estão se comportando comparado com o mês passado. Vamos comparar também com quanto que esses carros custavam há 2 anos atrás, ou seja, em abril de 2023. E também vamos comparar com dezembro de 2020, um tempo um pouco mais anterior na nossa história, que foi mais ou menos ali quando os carros começaram a ter aquela inflação nos seus preços. Até essa época ainda não se via tanta inflação, né? Os carros geralmente caíam um pouco de preço ali a cada mês, a cada ano, mas agora temos um cenário bem atípico para analisarmos e ver para onde os preços dos carros usados estão indo e podem ir no futuro. Vamos começar então aqui com um exemplo da Chevrolet, né? O Onix LTZ 1.4 manual 2013. Observe no gráfico, né, como esse carro subiu de preço num período aí de pouco mais de 4 anos. Lá em dezembro de 2020, esse carro custava pouco mais de 34 mil. Em abril de 2023 já estava em 45.519 e agora 44.580. Então, nos últimos 2 anos ele caiu muito pouco de preço, né? Manteve ali na casa dos 45 aproximadamente por um bom tempo. E só no último mês, olha, ele teve uma alta de 2%. É um carro bem procurado de fato, é um carro que tem um bom mercado, uma facilidade muito boa de revenda, então ele segura mais o seu valor de mercado. Passando aqui para um veículo de projeto um pouco mais antigo, né, temos o Astra Sedan Advantage 2.0 Flex Manual 2011. Olha só como o gráfico desse carro já está se comportando de forma diferente. Aqui observando altas consecutivas no seu valor desde dezembro de 2020, quando ele custava próximo dos 25 mil reais. Hoje está quase 34 mil, é um carro que está ficando cada ano mais usado, mais velho, mais rodado e, infelizmente, mais caro. Apesar da sua queda sutil de preço no último mês, de 0,5%, mas ainda assim é um carro que está ali girando próximo dos 34 mil reais. Excelente veículo aí, diga-se de passagem. Vamos pegar agora um carro um pouco mais novo da montadora, né? O Cruze LTZ 1.4 Turbo Flex Automático 2017. Aqui já podemos observar uma depreciação um pouco mais perceptível, né, nos últimos 2 anos. Quando ele custava lá em abril de 2023, R$ 87.848. Agora está em 82.901, quase 83, mas aqui sim ele teve uma queda bem interessante nos últimos 2 anos. Está chegando perto do preço que ele custava em dezembro de 2020. A sua variação de preço no último mês, como você pode observar, foi bem sutil. Agora passando para um exemplo da Fiat, né, temos o Uno Mille E-Economy 1.0 Flex Manual 4 portas 2011. Olha só o preço desse carro em dezembro de 2020, próximo dos R$ 18.500. Também obteve altas consecutivas no seu valor, claro, né, tendo as flutuações de preço mês a mês. Em um mês pode ser que ele caia um pouco, no outro ele subia muito mais, mas aqui pegando esse cenário mais macro, né, por isso que é importante a gente analisar um período um pouco maior da história para ver como que está o comportamento dos preços dos carros aí de uma forma mais global, né? Então aqui hoje ele está custando um pouco mais de 25 mil reais, um carro compacto 2011, né? A alta no seu preço aí no último mês foi de 0,3%. Pegando um carro mais novo aí da montadora, né, temos o Argo Drive 1.3 Flex Manual 2018. Aqui sim ele teve uma queda mais interessante nos últimos 2 anos, olha só, de 58.291 caiu para 52.151. Aqui podemos observar que carros um pouco mais novos, né, um pouco menos usados, estão tendo quedas mais perceptíveis no seu valor, né? Enquanto carros ali na faixa dos 20, 30 mil reais estão difícil de cair de preço, né? São veículos numa faixa que é bem procurada aí no mercado, então o valor de mercado acaba ficando mais inflacionado, infelizmente. Não é o caso aqui do Argo, né? Caiu bastante nos últimos 2 anos, apesar de uma alta sutil no último mês, mas ainda assim é um carro que tem uma tendência forte de queda aí para os próximos anos. Falando agora de um sedã, né, temos aqui o Grand Siena Attractive 1.4 Flex Manual 2014. Inclusive, acabei de fazer um vídeo completo de avaliação desse carro. Mostrei todos os detalhes internos, externos, levei esse carro na estrada, fiz um test drive nele, passei minhas impressões ao volante e eu vou deixar o link na descrição para você conferir.
Olha só como é que o preço desse carro está hoje comparado com dezembro de 2020. Está quase chegando lá, está quase no valor que ele custava há pouco mais de 4 anos atrás, em torno de R$32 mil. Isso é muito bom, né? Porque um carro desse já esteve custando mais de R$38 mil em abril de 2023, por exemplo. Então aqui o Gran Siena hoje se torna uma boa opção com relação a custo-benefício aí, com certeza. Passando aqui para a Ford agora, né, temos o Ka, versão SEL, top de linha 1.0, Flex Manual 2019. Custava R$ 43.162, chegou a pouco mais de R$50 mil em abril de 2023 e agora está em R$ 44.940, também já mais próximo do que ele custava em dezembro de 2020, bem interessante. Agora temos o exemplo aqui do EcoSport Freestyle 1.6 Flex Manual 2013, outro que já tem vídeo completo de avaliação dele, vou deixar o link na descrição para você conferir. Aqui é um carro que está mais inflacionado, como você pode observar, ele teve uma queda muito sutil nos últimos 2 anos, mal caiu R$500, né? Mas aqui está um carro ainda em torno de R$9 mil mais caro do que ele custava em dezembro de 2020. Ou seja, o EcoSport aqui tem um mercado muito maior para ele, tem muito mais gente procurando e é um carro de revenda um pouco mais fácil, por exemplo, do que o Ka e outros aí do mercado, né? Então ele conserva muito bem o seu preço, com certeza. Falando agora da Volkswagen, né, temos aqui o exemplo do Gol G5 1.0 Flex Manual 4 portas 2010. Custava R$17.847 em dezembro de 2020, bateu mais de 25 mil em abril de 2023 e agora está em 23.975. Uma queda um pouco mais perceptível, mas ainda longe de custar o que ele custava lá em dezembro de 2020. E olha só que curioso, a alta desse carro no último mês foi de 2,6%. O Gol aqui, para quem acompanha os vídeos de tabela FIPE que eu faço mês a mês, já deve ter observado que ele sempre tem grandes flutuações de preço. Uma hora ele sobe 2%, outra hora ele cai 2% de um mês para o outro. É um carro que varia muito o seu valor de mercado, mas não deixa de ser um veículo bem procurado e sim, um carro bem interessante de se pensar, desde que você pegue um veículo desse que tenha sido bem cuidado pelo dono anterior, que tenha passado pelas manutenções preventivas, tenha usado o óleo correto. Por isso que é muito importante, quando você for olhar um carro usado para comprar, qualquer carro, tem que verificar o histórico de manutenção para ver como que foi o cuidado com o veículo, né? Porque senão você pode ter problemas aí de entupimentos, né? De lubrificação, formação de borra, que pode sim te dar um problema caro e trabalhoso de resolver. Claro que se você vai olhar um carro usado para comprar, tem que verificar outras coisas importantes, como a documentação, para ter certeza que é um carro que não tem nenhuma restrição judicial, nenhum impedimento que pode te dar dor de cabeça quando for fazer a transferência, também verificar toda a parte estrutural para ter certeza que é um carro que não passou por nenhuma colisão séria, que pode inclusive comprometer sua segurança a bordo. Então, para te ajudar nessa hora a não esquecer de nada importante quando for avaliar seu próximo carro, é que eu desenvolvi um e-book completinho com mais de 280 itens, todos organizados no checklist, para que você faça uma análise cada vez mais criteriosa, técnica, objetiva e com isso aumente muito as chances de levar um excelente veículo para sua garagem. Então vou deixar o link na descrição, no comentário fixado e aqui no QR Code, olha só, para você que está me assistindo pela televisão, pode apontar a câmera do seu celular bem aqui e conhecer mais detalhes sobre o nosso e-book Como Avaliar um Carro Usado, o guia completo. Falando agora de um outro exemplo da Volkswagen, né, temos o Jetta TSI, câmbio automatizado, ano 2011. É um carro que custava quase R$46 mil em dezembro de 2020, chegou a mais de 60 mil em abril de 2023 e agora está em 59.216. É um carro que ainda está mantendo seu preço de mercado aí bem estável nos últimos 2 anos. E olha só, também teve uma alta bem considerável só no último mês, de 2,7%, bem próximo do Gol. Agora, um carro que está com preço mais estabilizado nos últimos 30 dias foi o Volkswagen Virtus Comfortline 1.0 TSI Flex Automático 2019. Observe no gráfico que a sua alta nos últimos 30 dias foi de apenas 0,1%, praticamente imperceptível. E observe também como está o preço dele hoje de mercado, né? R$ 72.768, em torno de R$8 mil mais caro do que ele custava lá em dezembro de 2020. Mas ele teve uma queda bem interessante, olha, nos últimos 2 anos. Em abril de 2023, esse carro custava R$ 81.668. Então aqui ele já caiu bem, em torno de R$ 9 mil em 2 anos. Então, sim,
pode ser uma boa opção de compra, já um carro que perdeu bastante daquela inflação que ele teve. Na Toyota temos o exemplo do Yaris Sedan XLS 1.5 Flex automático 2019. Aqui também teve uma alta inflação, né, de 2020 até 2023, mas agora já caiu bem de preço. É um carro que quando era 0 km, muita gente não queria pegar, ficava com certo receio e acabava vendendo pouco, né? Tanto o Yaris hatch quanto o Sedan. Mas hoje um carro desse como usado, eu diria que é uma excelente opção de compra, pensando em custo-benefício, em confiabilidade mecânica. Para quem reclamava do design um pouco simples do Etios, o Yaris veio para resolver isso, né? Tem todo um requinte a bordo, tem mais equipamentos, é um carro um pouco mais tecnológico e sim, com um conjunto mecânico tão confiável quanto o Etios, quanto o próprio Corolla. Aqui hoje custando em torno de R$ 79.552, bem menos do que os mais de 85 mil que ele custava em abril de 2023. Agora, já que eu citei o Corolla, né, vamos falar aqui de um exemplo, né, o XEI 1.8 gasolina automático 2005. Aqui sim, né, um carro um pouco mais antigo, podemos observar um gráfico mais ascendente, né? É um carro que custava 24.730 em dezembro de 2020, foi subindo o seu preço e hoje está em 35.355. Só no último mês a sua alta foi de 1,4%, não à toa o Corolla é um dos carros mais procurados no mercado de usados. É difícil a gente ver um carro desse caindo de preço e vai ser difícil no futuro ver uma depreciação um pouco mais expressiva do modelo. Não dá para falar de Corolla sem falar de Civic, né? Então vamos pegar um exemplo aqui também. Na sua versão de entrada LXS 1.8 a gasolina câmbio automático ano 2007. É um carro que também está tendo altas consecutivas no seu preço e tem um gráfico mais ascendente. Custava próximo dos R$30 mil lá no final de 2020 e hoje está em torno de R$40 mil, R$10 mil aproximadamente mais caro do que ele custava há pouco mais de 4 anos atrás. É outro que também vai ser difícil ver uma depreciação mais expressiva. Agora, um veículo da Honda que está caindo um pouco mais de preço é o Fit, na versão XL 1.5 Flex automático 2018. É um carro que custava R$ 67.781, chegou a mais de R$82 mil em abril de 2023 e hoje está custando R$ 78.730. Claro que ainda está longe do que ele custava em dezembro de 2020, mas já teve uma queda mais expressiva nos últimos 2 anos. Falando agora de um exemplo da Hyundai, temos o HB20 Comfort Style 1.0 Flex manual ano 2016. Aqui é um carro que em abril de 2023 custava quase R$49 mil aí, o seu pico de preço, como você pode observar, e hoje está em R$45.988, uma opção bem interessante. Também está longe do que custava em dezembro de 2020, como você pode observar, mas ele teve uma queda aí no último mês de 0,4%. Agora um veículo que vai totalmente na contramão do que se espera, né? É o Hyundai Azira GLS 3.3 24 válvulas V6 a gasolina automático ano 2010. É um carro que deveria estar caindo mais de preço, né, pelo segmento dos sedãs grandes, que geralmente tem uma menor procura no mercado, mas como você pode ver no gráfico, não é o que está acontecendo, é um carro que está sempre inflacionando o seu preço. E hoje custando aí próximo dos R$40.700, né? Um carro que está nessa faixa dos 40 mil já tem muito tempo. Quem acompanha os vídeos aqui de tabela FIP mês a mês sabe do que eu estou falando. É um carro que está aí quase R$10 mil também mais caro do que ele custava em dezembro de 2020. A queda no último mês foi bem sutil, então é um carro que está ali sempre mantendo esse valor médio de mercado. Agora, um exemplo de SUV médio da marca, né? Temos o iX35 GLS 2.0 Flex automático, tração dianteira 2013. É um carro que já teve uma queda um pouco mais interessante nos últimos 2 anos, olha, de 68.991 para 64.521. Apesar da sua alta no último mês de 0,6%, mas é um carro também bem interessante para quem busca confiabilidade, busca facilidade de revenda, busca bom espaço interno, boa capacidade de porta-malas, qualidade do acabamento interno, uma opção excelente, eu diria. Agora, um outro modelo que também está muito inflacionado, infelizmente, é o Renault Clio Express 1.0 Flex Manual 2016. Esse carro custava próximo dos R$24 mil lá no final de 2020.
Olha só quanto ele está custando hoje, R$ 34.624. E já está nessa faixa aí dos 34 a 35 mil, já tem 2 anos ou mais, né? Então aqui um carro que está bem inflacionado aí no mercado, né? Numa época em que Onix, HB20, Gol já estavam inflacionando bastante, muita gente correu para carros assim de melhor custo-benefício, carros relativamente mais baratos na época. Então o Clio teve uma alta procura entre dezembro de 2020 e abril de 2023, não à toa ele teve essa inflação bem expressiva, como você pode ver aí no gráfico. Agora vamos pegar um outro exemplo aqui da Renault que está num preço bem mais interessante hoje, que é o Logan Dynamic 1.6 Flex Manual 2018. Olha só o gráfico desse carro, se você observar bem vai ver que o preço de mercado dele hoje está um pouco abaixo do que ele custava em dezembro de 2020. Olha só, de 40.926 hoje está em 40.887. Praticamente o mesmo valor, mas pelo menos ele já perdeu toda aquela inflação que ele teve de 2020 a 2023. Esse carro chegou a custar quase 49 mil reais e agora voltou para os 40 mil, próximo dos 41. Então, claro, né, é um carro que está tendo uma maior dificuldade de revenda, né, foi muito utilizado em aplicativos de transporte de passageiro, então muitas unidades que você vê anunciadas por aí vão estar com quilometragens mais elevadas, são carros que naturalmente vão estar um pouco mais usados, então pode ser um grande motivo dessa depreciação mais acentuada do Logan. Agora, o outro exemplo aqui de carro que está custando mais barato do que em dezembro de 2020 é o Peugeot 208 Active 1.2 Flex Manual 2020. Olha só, lá no final de 2020 esse carro custava 52.894 como usado. Hoje está em 48.405. Ele não teve uma grande inflação no seu preço e a sua maior dificuldade de revenda falou mais alto, né? Um dos motivos é esse motor 1.2, 3 cilindros com correia dentada banhada a óleo, né? Muita gente tem receio dessa tecnologia. É uma tecnologia que exige um cuidado, uma atenção extra redobrada com essa correia, com as trocas de óleo. Então, é um carro que acaba ficando mais difícil de revender, consequentemente a depreciação dele é bem elevada. Agora, um outro carro que não tem esse sistema de correia banhada a óleo, mas que também caiu bastante de preço, é o primo maior do 208, que é o Peugeot 2008 Allure 1.6 Flex Manual 2015. Esse motor 1.6 vem com correia dentada AC, com a correia convencional. Você troca ali a 30, 40 mil quilômetros ou 2 anos no máximo e não apresenta maiores problemas. Inclusive, esse motor 1.6 é um dos mais confiáveis da linha PSA. Só que, ainda assim, o 2008 não escapou de uma alta depreciação nos últimos 2 anos. Olha só, ele custava R$ 50.542 em abril de 2023 e hoje ele está custando R$ 37.569, bem abaixo dos R$ 41.919 que ele custava lá em dezembro de 2020. Então aqui, se você pensa em custo-benefício, já é uma opção mais viável, né? Um carro que está mais barato do que lá no final de 2020. Olha, só no último mês a queda foi de 3,2%. Claro, para você adquirir, vai desembolsar um valor menor. Olha, um SUV compacto 2015 custando R$ 37.500 é um preço bem razoável. Só que, como você pode ver, é um carro que também vai ter uma tendência forte de continuar caindo de preço para os próximos meses. Lá na frente, quando você for revendê-lo, provavelmente vai perder um pouco mais de grana e naturalmente vai ter uma dificuldade maior de revenda. Então, você compraria um carro nessas condições, sabendo que ele vai cair de preço, mas buscando realmente custo-benefício, ou não, prefere um carro melhor de mercado? Comente aqui abaixo o que você faria. Agora vamos passar aqui para a linha Citroën, né? Temos o exemplo do C4 Lounge Tendance 2.0 Flex Automático 2016. Esse carro custava R$ 46.264 em dezembro de 2020, chegou a quase R$ 56 mil em abril de 2023 e agora, 2 anos depois, caiu para R$ 50.563. Já teve uma queda mais expressiva, mas ainda não chegou no preço de dezembro de 2020. No último mês, a variação dele aqui foi mais sutil. Outro exemplo da montadora, temos o C4 Cactus Fuel Pack 1.6 Flex Automático 2019. Custava R$ 71.644, chegou a quase R$ 77 mil em abril de 2023 e hoje está em R$ 68.825, então deu para observar outro exemplo de veículo que está custando mais barato do que no final de 2020. Aqui a queda dele no último mês foi de 1%, também para você que busca boa relação custo-benefício, o C4 Cactus pode sim se tornar uma boa opção de compra.
Passando para a Mitsubishi, temos o exemplo do ASX 2.0 gasolina automático tração dianteira 2011. Carro que custava quase R$41 mil final de 2020, chegou a mais de R$54 mil em abril de 2023 e agora tem R$51.469. Aqui já está segurando um pouco mais o seu valor de mercado. Teve uma queda sim, mas não tão perceptível, não tão expressiva e ainda está longe dos patamares de dezembro de 2020. Só que o interessante é que esse carro no último mês ele caiu 3,5%, uma queda bem expressiva, mas não dá para considerar uma flutuação dessa aqui de um mês para o outro como um parâmetro para falar como que ele vai estar avaliado daqui 1 ano ou 2 anos, né? Temos que ver, pode ser que no próximo mês ele tenha uma alta quase nesses patamares também aqui de novo, então são carros que acabam flutuando um pouco mais de preço. Pegando o exemplo aqui do primo maior do SX, né, temos o Outlander 2.0 gasolina automático tração dianteira 2016, mesmo conjunto mecânico do SX, hoje avaliado em R$ 85.126. Já teve bem pior o seu preço, né? R$ 93.179 em abril de 2023, mas ainda está um pouco longe do valor que ele custava em dezembro de 2020. Mas já caiu bem de preço também nos últimos 2 anos, como você pode observar. Falando agora de um exemplo da Nissan, né, temos o Versa SL 1.6 Flex automático 2017. Outro que eu fiz um vídeo de avaliação completa desse carro, vou deixar o link na descrição. É um carro que hoje está custando próximo dos R$55 mil, olha só, um preço até razoável, se tratando do ano de fabricação do que ele entrega de equipamentos. E ele caiu pouco o seu valor de mercado nos últimos 2 anos, quando ele custava lá em abril de 2023, 57.320. O Versa está se tornando um carro ainda mais comercial, é um carro que sim está prezando pela boa relação custo-benefício, está mais barato que alguns de seus concorrentes diretos, entrega muita confiabilidade mecânica e economia de combustível, ainda mais nessa versão com câmbio CVT, é um carro que eu gostei demais de avaliar, inclusive, e sim, pode ser uma boa opção de sedã de porte compacto, mas com espaço interno e porta-malas digno de um sedã médio. Não à toa, a sua alta no último mês foi de 1,4%. Mas falando agora do primo maior do Versa, né, temos o Sentra SL 2.0 Flex automático 2015, também acumulando altas consecutivas no seu preço, e como você pode observar no gráfico, custava próximo dos R$46 mil em dezembro de 2020, hoje está em 55.893. Só no último mês a alta foi de 0,7%. Pegando um exemplo agora da Kia, né, temos o Sportage EX 2.0 Flex automático 2013. É um carro que custava R$64.300 aproximadamente, chegou a mais de R$78 mil e agora está em R$74.378. Teve uma alta sutil, né, no último mês de 0,7%, sutil não, até relativamente expressiva, mas é um carro que já tem uma queda mais considerável de valor nos últimos 2 anos, em torno de R$4 mil, seria um veículo também bem interessante para quem busca um SUV médio. Falando de um exemplo agora de sedã premium, temos aqui uma BMW 320 Active 2.0 Turbo Flex automático 2015. É um carro que custava próximo dos R$86 mil, final de 2020, chegou a quase R$110 mil em abril de 2023 e hoje está em R$98.735, o que é normal, né? Veículos premium importados geralmente têm maiores índices de depreciação, né? Então aqui nos últimos 2 anos podemos observar uma queda aqui em torno de R$11 mil. É um carro que, se você pegar agora, ficar com ele por uns 2, 3 anos, provavelmente vai perder um valor de mercado semelhante. Apesar dele não ter variado muito de preço no último mês, mas é um carro que tem sim uma forte tendência de queda para um médio e longo prazo. Mas vamos analisar agora todos esses dados que acabamos de falar, né? Vamos ver como que está o mercado e tentar estimar para onde os preços desses veículos vão, né? Para isso, vamos considerar aqui todas as variações de preço nos últimos pouco mais de 4 anos, né? Então, pegando aqui de dezembro de 2020 até agora, abril de 2025, se eu fizer uma média de todas as diferenças de preços desse período, essa pequena amostragem do mercado, né, que eu fiz aqui, né? Então, peguei carros de vários segmentos diferentes, fabricantes, faixas de preço, para tentar criar essa pequena amostragem. Esses carros ainda estão 17,6% inflacionados comparado com dezembro de 2020. Claro que esse índice já esteve bem pior, já estivemos aí em patamares de 25% aproximadamente, em vídeos anteriores fiz esse mesmo cálculo, e sim, estamos caminhando
para que os carros usados cheguem em um valor de mercado mais acessível do que em dezembro de 2020. É claro que eles ainda deveriam estar bem mais baratos do que estão hoje, mas infelizmente não é dessa forma, só nos resta torcer para que essa movimentação continue dessa forma. E pegando só as variações de preço no último mês, né, a média é que esses veículos estão 0,1% mais caros, né? Então, alguns subiram 2,7%, outros caíram mais de 3%. Então, nesse balanço final, temos aqui uma alta de 0,1% no último mês. E o veículo que está mais inflacionado de todos esses que eu falei, né, comparado com dezembro de 2020, é o Toyota Corolla, né, aquele 2005, está 43% mais caro. Em vários vídeos que eu fiz aqui, esse posto já foi ocupado pelo Renault Clio, que também está bem inflacionado, só que o Corolla hoje está subindo mais de preço, né? Esses Corolla mais antigos aí têm uma altíssima procura, então ele pegou esse posto do Clio e hoje está aqui como o mais inflacionado. Enquanto o que está mais barato, comparando o mesmo período, é o Peugeot 2008, está 10,4% mais barato do que ele custava em dezembro de 2020, como eu disse para você que busca boa relação custo-benefício e não se importa muito com facilidade de revenda, tá aí uma boa opção de compra. Agora, pegando todas as variações de preço no último mês, quem teve a maior alta foi o Volkswagen Jetta, que subiu 2,7%, acompanhado de perto pelo Volkswagen Gol, né, que teve uma alta de 2,6% nos últimos 30 dias. Enquanto quem teve a maior queda no mesmo período foi o Mitsubishi ASX, com 3,5% de depreciação de março para abril de 2025, também acompanhado de perto pelo Peugeot 2008, que caiu 3,2% no período. Então, temos opções bem interessantes de mercado, né, para quem busca boa relação custo-benefício, pagar mais barato pelo que está levando para casa, mas também tem opções aqui bem interessantes para quem não quer perder valor de mercado e quer ter uma boa liquidez, uma boa facilidade de revenda no futuro. A tendência, a minha estimativa, a minha opinião é que para os próximos meses nós continuemos a observar várias quedas nesses valores aí desses carros usados, com algumas exceções, é claro, né? Por exemplo, o Chevrolet Astra, o próprio Corolla, o Honda Civic, são carros que têm altíssima procura, são carros que estão numa faixa de preço onde tem um alto volume de negociações, então vai ser mais difícil ver depreciações mais expressivas nesses modelos. É claro que vai chegar um momento que a idade vai falar mais alto, o tempo de uso vai falar mais alto e provavelmente eles podem começar a cair um pouco mais. Mas como vemos em vários carros mais antigos ainda, né, vai chegar também um momento que esses carros vão estabilizar ali num patamar de valor de mercado e não vão cair muito, né? O que vai valer mesmo não é nem o preço médio da tabela FIPE, e sim o estado de conservação, a quilometragem, o bom histórico de manutenção. Então, por isso que é muito importante você ter isso em mente, né, quando for comprar um carro, ainda mais um pouco mais antigo, um pouco mais usado. É saber como ele foi cuidado, como o dono anterior fez as revisões para ter certeza que está levando um bom veículo para sua garagem. E nessa hora, o nosso e-book Como Avaliar um Carro Usado, o guia completo, pode te ajudar bastante. Mas me diga você, frente a toda essa análise, o que acha que vai acontecer para os próximos meses? Vamos ver mais quedas expressivas aqui em alguns modelos? O mercado vai voltar totalmente aos patamares de dezembro de 2020? Ou não, já estamos ali enfrentando uma estabilidade nos preços e não vão ter quedas mais tão expressivas para os próximos meses, para os próximos anos? Comente aqui abaixo o que você acha que vai acontecer. E para você que ainda tem dúvidas sobre qual carro usado levar para sua garagem, eu vou deixar aqui, olha só, uma playlist completa com centenas de vídeos de sugestões de veículos separados por preço, por categoria, para te ajudar a escolher a melhor opção para você. No mais é isso, obrigado por assistir, aquele abraço e nos vemos no próximo vídeo.